Neste vídeo, a gente vai falar sobre um dos quebra-cabeças mais interessantes da Europa hoje, a Estônia. É um país com uma identidade muito particular, sabe? Moldada por séculos de história e que nos apresenta um paradoxo religioso incrível. Vamos tentar entender como isso é possível. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Parece até uma contradição, né? De um lado, um país super secular, do outro, um movimento de fé crescendo forte. Como é que essas duas coisas acontecem num mesmo lugar? Fica por aqui que a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos. Bom, para começar a entender essa história, a gente precisa primeiro olhar para o cenário. E o cenário religioso da Estônia é, bem, um dos mais seculares que existem. Os números são de cair o queixo. Olha só esse número, 45%. É quase metade da população. Imagina só, 45% das pessoas na Estônia, quando perguntam sobre religião, a resposta é simples: não tenho nenhuma. É um número gigantesco que diz muito sobre a identidade do país hoje em dia. E a coisa fica ainda mais clara com este outro dado aqui. Só 44% dos estonianos dizem que acreditam em Deus. Esse é um dos índices mais baixos de toda a região. Ou seja, não é só uma questão de não pertencer a uma igreja, mas para muitos é uma ausência de crença mesmo, na base de tudo. Agora, o que é bem interessante neste gráfico é a comparação. A gente vê a Estônia ali, lado a lado com a República Tcheca, como os dois países menos religiosos da região. E a diferença para a média dos outros países vizinhos é gritante. Não é uma coisinha sutil, não. É uma característica que define, e muito, a sociedade estoniana. Mas a história se complica um pouco, porque dentro daquele grupo que tem uma fé, o país é bem dividido. Não é uma paisagem religiosa toda igualzinha. Vamos dar uma olhada em como essa divisão funciona. A situação fica bem clara com este gráfico. Tá vendo aquele pedação de 45% de sem religião? Pois é. O resto se divide principalmente entre a Igreja Ortodoxa, com os 25%, e a Igreja Luterana, que fica ali entre 20% e 25%. Basicamente, duas grandes tradições cristãs dividindo o espaço. E o mais curioso é que essa divisão religiosa acompanha uma divisão étnica. A fé ortodoxa é praticada, na sua grande maioria, pela minoria de etnia russa. Já a tradição luterana é a herança histórica dos estonianos. Só que, e aqui está o pulo do gato, a maioria desse grupo de estonianos hoje se diz sem religião. A herança está lá, mas a prática, essa já foi. E é exatamente aqui, nesse cenário de secularismo e de divisão, que a gente encontra a grande surpresa. Uma coisa que à primeira vista não parece fazer o menor sentido no quadro que a gente acabou de pintar. Então chegamos à grande questão. Pensa bem, se quase metade do país não tem religião e o resto está dividido entre ortodoxos e luteranos que nem praticam mais, de onde é que surge um movimento evangélico forte o suficiente para chamar atenção? A resposta começa com este número aqui. Quase 5% da população da Estônia se identifica como evangélica. Pode não parecer um número enorme, mas, considerando todo esse contexto que a gente descreveu, é um número muito, muito significativo. E para colocar em perspectiva, essa taxa de 4,7% coloca a Estônia com o terceiro maior percentual de evangélicos em toda a sua região, mais do que muitos dos seus vizinhos que são bem mais religiosos. Então a pergunta que não quer calar é: como isso é possível? E a resposta, por incrível que pareça, não está no presente. Está lá no passado. Está enterrada na herança cultural da Estônia, mais especificamente no seu legado luterano. Vamos ver como é que isso funciona. A chave para entender esse paradoxo todo é um conceito, o de solo fértil. A ideia é que uma cultura pode guardar certas características de uma religião antiga, mesmo depois que a maioria das pessoas parou de praticar. E essas características acabam preparando o terreno, sabe, para novas formas de fé surgirem. E no caso da Estônia, esse solo fértil foi criado por 500 anos de luteranismo. A reforma protestante lá atrás trouxe uma cultura de leitura individual da Bíblia e deu uma ênfase muito forte na fé pessoal, não só no ritual coletivo da igreja. E o ponto é, essas ideias não foram embora junto com a prática religiosa, elas ficaram na cultura. Mas a citação da pesquisa resume tudo de forma perfeita. Aquela identidade histórica luterana, mesmo que adormecida, deixou um legado. Uma mentalidade que valoriza a fé de cada um e a interpretação pessoal, que são exatamente os pilares do evangelicalismo. A semente evangélica, então, encontrou um solo que já estava prontinho para ela.
E aqui está a prova final. Dos luteranos tradicionais da Estônia, hoje, só 3% vão à igreja toda semana. É um número baixíssimo. Isso só confirma que não é a prática luterana de agora que está impulsionando o evangelicalismo, mas sim a sua sombra cultural, o seu legado histórico. E assim, o paradoxo se resolve. O crescimento evangélico na Estônia não acontece apesar da sua história, mas por causa dela. A antiga cultura luterana, com aquele foco todo no indivíduo e na Bíblia, acabou criando as condições perfeitas para que uma nova expressão de fé protestante pudesse florescer, mesmo num dos países mais irreligiosos do continente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem profunda. Será que uma herança cultural pode moldar a fé de um povo mais do que a crença praticada ativamente? O caso da Estônia parece sugerir que sim, uma ideia fascinante para a gente pensar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!